especializada. Porque o depoimento especial, ele é aquele feito ou na delegacia ou no Poder Judiciário. E a escuta especializada é a feita na rede. Tem algumas semelhanças entre uns e outros. A principal diferença é o objetivo e onde que ela é realizada. Semelhança que as duas têm objetivo. As duas precisam ser no ambiente acolhedor, no ambiente, no fórum, sem contato nenhum com o réu. Então, a vítima chega meia hora mais cedo para ser entrevistada, para assistente social ou psicóloga, o psicólogo explicarem para ela o que vai acontecer, do que se trata. Ela, se o réu comparece na mesma audiência, eles não têm contato nenhum, nem visual. Então, depois que ela vai embora, a prioridade é sempre dela, que o réu é liberado para poder ir embora. O objetivo principal também, de um para outro, que a escuta especializada, ela tem o objetivo de iniciar, a partir dessa escuta, um procedimento para a vítima superar as consequências da violação que ela sofreu, superar as consequências daquele crime. Então, o viés, em resumo, da escuta, ele é protetivo, ao passo que o viés do depoimento especial, ele é produzir prova para o processo judicial. Por quê? Ser indispensável, até coloquei ali entre parênteses, porque a lei manda que os promotores avaliem a necessidade de se ouvir a vítima no fórum. Porque se você já teve uma escuta especializada antes, essa escuta especializada, por isso que é importante que ela seja bem implementada, e que fique bem claro que o objetivo dela não é colher prova para o processo. Né? Assistente social, seja qual for o profissional que for fazê-la, aqui em Jaru são assistentes sociais e psicólogos. O objetivo deles não é investigar o crime, nem descobrir quem é o réu ou algo parecido. O objetivo dela é proteger aquela vítima, descobrir o que ela precisa sobre o viés protetivo. Mas, indiretamente, ela já serve também como prova para o processo. Então, se ela vier completa, se ela vier bem feita, ela pode dispensar que essa vítima precise ser ouvida novamente no fórum. E aqui nós conseguimos fazer isso várias vezes. Doutor Fábio? Sim. Doutor Fábio, o doutor Roger me comunicou aqui que está sendo transmitido ao vivo no canal do Facebook da Aron. E aí eu indago se existe algum problema, alguma coisa, ou os senhores entendem que pode ser uma reunião, né? Aí se em dado momento tiver alguma coisa mais interna aqui, aí o Dr. Roger para a transmissão, tudo bem? Ok. Só para deixar o pessoal da sala ciente a respeito, tá bom? Beleza, obrigado. Perdão, doutor Fábio, só fazendo esclarecimento, vários secretários estão com problema do aplicativo Zoom. Jogamos a transmissão ao vivo no Facebook para facilitar. Perfeito. Mas depois a gente até exclui ela, tá? Só nesse momento agora. Então. Tá? Obrigado. Tranquilo. Sem problema. Então, como eu dizia, o objetivo do depoimento é produzir a prova, mas nós tivemos aqui, é muito comum também, não é segredo para ninguém, que tem muitos inquéritos que estão parados na delegacia há muito tempo, até porque essa vítima não foi ouvida ainda. Aqui em Jaru nós fizemos o quê? Nós fizemos um mutirão para ouvir essas vítimas desses inquéritos que estavam parados, e assim, é realmente traumático. Às vezes o crime aconteceu há anos atrás, e essa vítima, quando vai ser intimada ou convidada a comparecer na promotoria, enfim, para ser ouvida sobre aquilo, ela fala, não, mas agora eu não quero mais falar sobre isso, agora eu já consegui superar isso aí sozinha. Eu precisava da ajuda de vocês quando tudo aconteceu. O nosso objetivo foi limpar esse estoque antigo que nós tínhamos, para daqui em diante a gente conseguir realmente dar à criança e ao adolescente a prioridade que eles merecem, principalmente porque já falhamos com relação ao viés preventivo da lei. E várias dessas escutas foram bem feitas, a nossa psicóloga do MP teve aqui, deu palestras para a rede, foram muito bem feitas essas escutas. Dali foi visto se ela precisava realmente de algum atendimento protetivo, mas essas escutas também serviram para os processos judiciais. Então, nada impede que se utilize. Bem como, se a vítima for ouvida no depoimento especial, no fórum, e lá se constatar que ela precisa de um atendimento protetivo, esse depoimento especial também pode ser utilizado, vai ser utilizado para esse atendimento protetivo. Não tem essa formalidade, esse rigor, é isso que a gente quer deixar bem claro. Cada um tem o seu objetivo, mas eles se misturam aí também, os dois protegem e os dois
podem ajudar a elucidar o crime, até porque eu sempre digo que você punir o criminoso também tem um viés protetivo, porque é muito comum a reincidência desse tipo de crime. O abusador aí de criança e adolescente, dificilmente ele fica numa vítima só. Então, se você já dá um freio nele, já aplica a pena no primeiro caso, são muitas vítimas potenciais aí que você está protegendo. Então, por isso que a gente também não pode deixar de lado esse viés de investigar, de dar prova, para poder conseguir uma condenação criminal daquele infrator. E ambas aí, obviamente, são conduzidas por profissionais capacitados. A lei não trouxe nenhum ensino superior obrigatório. Naturalmente, talvez até por vocação ou por ter mais jeito para lidar com a coisa, psicólogos e assistentes sociais são aí as carreiras que mais se dedicam a essa função. Nós temos aqui em Jaru psicólogos e assistentes sociais. No fórum aqui de Jaru, hoje quem faz os depoimentos especiais é uma assistente social. Ela fica numa sala com a vítima, como eu disse, esse ambiente acolhedor também. É um ambiente limpo, arejado, nenhuma sala cheia de coisas assim que chamem, que tirem a atenção daquela vítima, um monte de brinquedo, por exemplo, não é isso que se ensina, uma sala bem limpa, bem tranquila, e nós, digo, juiz, o promotor e advogado de defesa, ficam em outra sala assistindo aquele depoimento dela em tempo real. Então, se a gente tem alguma a assistente social que conduz a entrevista, tudo sendo gravado para usar para o processo. Se o juiz ou o promotor ou advogado de defesa tem alguma pergunta para essa vítima, essa pergunta é encaminhada para a assistente social e a assistente social tem ali o direito dela de fazer aquela pergunta para a vítima ou não. Senão essa pergunta aqui eu entendo que não vai ser conveniente para ela responder, porque vai causar mais sofrimento. Então, o bom é que a vítima fica sozinha com o profissional e as perguntas, aquelas perguntas vexatórias que eram feitas antigamente, não acontecem mais porque elas têm esse filtro aí, antes de chegarem na vítima. E ainda, além da revelação da escuta especializada e do depoimento especial, aqui em Jaru a gente fez uma espécie de treinamento, uma capacitação para a rede sobre a revelação espontânea, que é aquela situação que sempre, todo mundo aqui já ouviu essa história. Na época de campanha contra o abuso sexual, principalmente, contra o abuso infantil, tem uma palestra na escola, ou a professora toca no assunto, sempre é muito comum surgir um caso, né? A aluna chegar e contar que foi vítima de abuso, porque é muito comum elas não entenderem que aquilo era um abuso. Então, é comum quando alguém toca no assunto, explica para elas, por isso que essa questão é super importante, explica que aquilo é errado, na linguagem das vítimas, aí o que é o corpo, como é que funciona, tem toda essa técnica, essa linguagem, sempre aparece algum caso. É impressionante como nessas épocas sobem. E a escola é o principal canal de recebimento dessa revelação espontânea. Normalmente ela procura uma professora, um professor, em quem ela confie, em quem ela se identifique, para chamar e contar que aquilo está acontecendo com ela. E a gente espera, infelizmente, que as escolas estão fechadas, né? Então, quando as aulas voltarem, vai ter provavelmente essa demanda reprimida aí, porque hoje essas vítimas não estão tendo esse canal. Então, precisa também, a lei determina que esses órgãos, todos os órgãos, tracem aí um plano do que fazer quando chegar um aluno, enfim, uma criança, um adolescente, para um professor, para um coordenador, para um diretor de uma escola e dizer, olha, isso aí aconteceu comigo, para que a gente não tenha que atuar no improviso, né? Chamar, o que eu faço, o que eu procuro, como é que eu atuo, como é que eu faço agora. Tem muitos casos assim que a gente escuta falar da escola inteira ficar sabendo daquilo. Então, isso é errado. É preciso que se construa também um plano, se desenhe qual vai ser a postura desse profissional quando ele receber como profissional essa revelação espontânea da violência. E a gente fez esse trabalho aqui em Jaru também. Revelação espontânea, basicamente, é isso que o profissional que receber essa vítima
deve fazer, deve acolhê-la, estar preparado, ter controle emocional. São situações, é muito difícil de a gente ouvir. Tem histórias assim que são extremamente revoltantes e tristes. Se é difícil para a vítima, se é difícil para nós ouvirmos essas histórias, eu não consigo nem imaginar como que é para ela, que vivenciou, que passou por tudo aquilo. Então, é preciso que, quando eu digo nós, nos capacitemos, eu incluo todos nós que atuam nessa questão, da parte criminal, da parte educativa, da parte da assistência social. Tem histórias que são dificílimas de serem ouvidas, eu não consigo nem imaginar o quão difícil deve ser para elas serem contadas. Também o sistema, mais algumas coisas que a lei traça, que a gente vai trabalhando aos poucos com a rede, reforçando o papel do conselho tutelar, integração de políticas, por isso que nós vamos ter que ter um diálogo também, não só com os senhores, mas com todos os secretários de saúde e de educação, os prefeitos. É importante que o que nós fizemos aqui em Jaru? Fizemos essa reunião primeiro com os secretários de assistência social, saúde e educação e os prefeitos, e eles nomearam essas equipes para fazer essas escutas especializadas. É fundamental também que eles nomeiem, formalizem essa nomeação, que foi formalizada por meio de portaria, ou de decreto, aliás, dos prefeitos, e com os servidores efetivos. Porque no começo, foi um erro até que nós cometemos aqui, no começo a gente não se atentou para essa necessidade, e a gente sabe que os emergenciais têm uma rotatividade muito grande. Então, alguns prefeitos nomearam alguns emergenciais, nós capacitamos esses emergenciais, fizeram essas palestras, assistiram que a nossa psicóloga realizou aqui, e aí pouco tempo depois eles saíram do município. Por isso que a capacitação tem que ser contínua e que essa equipe, hoje, que vai ser nomeada pelos prefeitos, ela seja uma equipe composta por servidores efetivos. E aqui como está a nossa situação, eu já fui falando ao longo da exposição aí como que está a nossa situação aqui em Jaru hoje, de contínua melhoria. Acho que foi semana passada ou retrasada, a gente conversou com toda a rede, colhendo as dificuldades, sabendo como está, e o trabalho é contínuo, né? Todos nós que lidamos com isso, com temas extremamente sensíveis e preocupantes, precisamos estar sempre melhorando. É uma situação que a gente se revolta como ser humano, é impossível um ser humano ouvir aquelas histórias e não ficar emocionado, não se comprometer com a causa. Eu digo que é impossível um ser humano conseguir ficar alheio, dizer que não vai fazer nada, que isso aqui não é uma prioridade para ele, sabendo que tipo de crimes que ainda acontecem com as nossas crianças mais indefesas, seres humanos mais indefesos que nós temos, e nós precisamos cuidar deles realmente hoje. A lei de 2017, às vezes a gente vê lei que traz direito para réu de processo ser implementada rapidinho. E essa aqui é uma lei que traz direito para as vítimas, e não foi implementada ainda. Não sei se a gente for por aí quantos % dessa lei que saiu do papel. Por isso que ela precisa ser a nossa prioridade mesmo, a gente não precisa... essas ferramentas virtuais facilitaram muito o nosso trabalho, reunindo praticamente o estado todo aqui sem sair de casa, e juntos a gente vai conseguir construir essa política e que Rondônia sirva até de exemplo para outros estados, que os seus municípios também sirvam de exemplos para outros municípios, que o nosso Ministério Público também sirva de exemplo para outros e que a gente consiga fazer um bom trabalho em prol das nossas crianças e adolescentes. Por enquanto era isso que eu tinha para falar, então eu passo a palavra... Fábio, sim. Só aproveitando a finalização da sua fala, para deixar aberto ao pessoal que está nos assistindo para fazer perguntas, né? Pode fazer sim. pelo chat, caso não faça ao vivo. E eu gostaria só de saber essa constituição desse grupo de profissionais, né? Dessa equipe para proceder à escuta especializada. Como que foi angariado profissionais da saúde? Quantos profissionais o prefeito portariou, expediu um decreto? Parece que você disse que foi o ato normativo, né? Só eu gostaria que você nos compartilhasse quais profissionais, né? Se são psicólogos, assistentes sociais, ou se é alguém vinculado à saúde. Essa questão bem prática mesmo, para os municípios poderem avançarem nessa temática, por favor.
Doutor Fábio, Então, se eu puder contribuir com mais uma pergunta, e sim. se neste momento de restrição, de isolamento social, esse projeto do senhor já vê, já consegue aferir o impacto da pandemia? Temos aí 90 dias sem aulas presenciais, se a escuta ajudou ou se tem algum efeito já prático nisso. Sim. O que nós tivemos aqui para a primeira pergunta são 3 municípios, 2 meio parecidos no tamanho, que é Jorge Teixeira e Theobroma, que tem uma demanda meio parecida. A última conversa que eu tive com a equipe é que eles estavam dando conta da demanda, até porque, como eu disse, é uma demanda muito reprimida, porque muitos dos nossos casos aqui apareceram na escola, e as escolas estão fechadas. Então, respondendo então, Jorge Teixeira e Theobroma são 2 profissionais nomeados, e aí nós temos assistentes sociais nos 2, e uma psicóloga. Eu não vou lembrar exatamente qual, mas são psicólogos e assistentes sociais. E Jaru também, Jaru psicóloga e assistente social. E aqui em Jaru a gente está pedindo para o prefeito, não conseguimos ainda, que ele nomeie uma terceira pessoa e um suplente. É fundamental que se tenha, quando a gente for fazer o treinamento para a rede, pelo menos essa nomeação nesses municípios pequenos. A experiência que eu tenho aqui é que 2 profissionais e um suplente dariam conta do recado, pelo menos no começo. A gente não sabe qual vai ser a demanda quando as escolas reabrirem. Talvez a gente tenha aí uma demanda reprimida que saia um pouco da normalidade. E a gente muito da demanda vai depender da atuação da rede. Então, por exemplo, se a rede resolver fazer uma campanha contra o abuso sexual e tocar no assunto, visitar todas as escolas e fazer palestras ou alguma coisa assim, com certeza a demanda vai aumentar. Se a rede ficar quietinha ali, encolhida, não tiver essa atitude proativa, a demanda diminui. Então, a gente sempre tem esses altos e baixos aí, conforme a rede articula-se ou não nesse trabalho preventivo. E aí foi nomeados pelos prefeitos, decreto dos 3 prefeitos, dos 3 municípios, assistentes sociais e psicólogos nos 3, 2 profissionais efetivos e nomeação de um suplente. O ideal é que você tenha um suplente em cada município pequeno, e pelo menos em Jaru, como a demanda é maior, eu estou vendo que a necessidade é de 3 profissionais exclusivos e mais um suplente para cobrir férias, cobrir atestado médico dos outros. Então, com certeza vai depender do tamanho do município também. E o impacto que a gente tem, assim, é uma melhoria muito grande na qualidade dessas escutas, da primeira até a que foi realizada mais recentemente. A gente vê que o próprio profissional vai melhorando. Essas escutas, algumas a gente já conseguiu utilizar para embasar pedido de prisão, por exemplo. Como sou criminal, eu sei desses resultados criminais também, dos infratores, ou outras medidas aí para ele manter distanciamento daquela vítima. Nós também temos a questão de que a Jaru aí está mais articulado com a rede para fazer os encaminhamentos. Então, por exemplo, a psicóloga de Jaru fez uma escuta especializada e constatou que aquela vítima precisava de um acompanhamento psicológico. Só que a psicóloga de Jaru, ela era da saúde, então ela não poderia fazer os 2 trabalhos, de escuta especializada e de acompanhamento terapêutico com aquela vítima. Ela fez a escuta especializada, encaminha-se a vítima para outra profissional realizar o atendimento terapêutico. E a demanda, assim, nessa época ela está menor por conta da pandemia. Eu não sei como vai ser o impacto quando as escolas reabrirem, por isso que eu acho que a gente tem que estar preparado para quando as aulas voltarem, que na teoria, pelo menos, a demanda deve aumentar muito. Não sei se eu respondi as perguntas ou se ficou alguma coisa para trás. Não, tá ótimo. E seria importante também, eu reafirmo para os secretários que estão conosco na reunião, que a nossa ideia é, depois da indicação pelos municípios desses profissionais, seria ajudar na capacitação deles, né? Então, essa experiência exitosa de Jaru, a gente conta com a colaboração e boa vontade do Dr. Fábio lá de Jaru, tem a doutora Yara que está aqui no grupo, doutora Lourdes, doutora Joviliana, fora o pessoal também da assistência social e psicólogos do Ministério Público, e também a gente tem profissionais aí
com experiências exitosas no Poder Judiciário, que estamos com um canal aberto. Na verdade, assim, são várias forças numa direção só, que é para fins de implementação da escuta especializada, e reafirmando também a parceria da Aron nesse sentido, né? Então, hoje, pelo menos a pesquisa que nós fizemos de maneira informal, o nosso mapa de escuta especializada no Estado, ele é bem ínfimo, é praticamente inexistente, né? E o que a gente quer é mudar essa realidade. É óbvio que após a indicação desses profissionais e a capacitação deles, a gente vai, com o apoio das promotorias respectivas de cada comarca, a gente vai aprimorar essa sistemática. E a ideia, como o Dr. Fábio falou, e já dito por alguns promotores criminais, como é o caso do Dr. Fábio de Jaru, é de não ouvi-la, né, novamente na fase judicial. Então, aquele depoimento, aquela escuta feita por técnicos, por profissionais especializados, no caso psicólogos e assistente social, que é o exemplo de Jaru, ela vai servir já de embasamento e prova, por exemplo, em relação a uma vítima de estupro, né, o que é o crime que a gente mais vê. Então, o depoimento daquela vítima feita por um servidor público capacitado, que dispõe de fé pública, aquele documento produzido já vai servir lá para o delegado, né? Já vai servir para o promotor analisar para entrar com ação penal, e lá no fórum, quando estiver na fase do processo criminal em si, aquele documento produzido lá na escuta, ele também já vai servir de base para o juiz exarar a sentença dele, seja condenatória, seja absolutória. Então, veja a relevância do tema, né? Exatamente também para se evitar essa, como o Dr. Fábio já enfatizou bastante, a revitimização, né? Ela ser ouvida diversas vezes em relação a um fato só, que, na verdade, ela carrega traumas aí para o resto da vida dela em razão de crimes violentos. Mas eu não sei se... Só para acrescentar, então, Marcos, a importância também que eu esqueci de falar da participação do CMDCA. É fundamental que a gente articule depois com o CMDCA dos municípios. Aqui em Jaru eles estão agora revisando o plano municipal de prevenção e enfrentamento, que é o CMDCA que vai desenhar as políticas preventivas, e a gente sabe que um ato aí do CMDCA ele vincula o gestor, ele tem força de lei. O CMDCA votando, aprovando esses planos municipais, e a gente acompanhando aí a confecção desses planos para eles serem bem feitos, orientando o que for preciso, já se vincula todo o gestor, porque final de ano tem troca de prefeito em alguns municípios, a gente tem que construir alguma coisa que a próxima gestão onde for substituída esteja vinculada também a esse plano, e não seja uma atividade de uma gestão, mas sim um plano para o município, para a rede. Boa tarde, eu sou Elaine e eu sou advogada do município de Paraná e trabalho no CRES-PAF. Eu estou representando a nossa secretária de Assistência Social, a Sônia Regota. E aí é só para poder entender. Nós atendemos as vítimas de violência sexual. Elas chegam para nós já encaminhadas da delegacia, do Ministério Público ou do próprio Conselho Tutelar, certo? E muitas vezes essa violência é um exemplo de maus tratos. Ela chegando aqui, nessa denúncia espontânea, né, nessa revelação espontânea, nós, técnicos, não faremos isso. Nós encaminharemos específico para esses profissionais nomeados pelo prefeito, que vai estar vinculado com o Ministério Público, Poder Judiciário e Delegacia de Polícia. É isso? Elaine, boa tarde. Boa tarde. Aqui nas reuniões que a gente fez, a gente deixou claro que também o gestor do município é o prefeito. Nós conversamos com toda a rede, todos os secretários, e falamos, olha, o senhor precisa nomear uma equipe que dê conta do trabalho, da demanda. Essa equipe tem que ser por profissionais aí vocacionados, que tem um trato para lidar com infância e juventude. A lei não define aí, não tem que ser necessariamente psicólogo ou assistente social, não é obrigatório, porque normalmente se indica esses profissionais, talvez porque tenham mais jeito para a coisa. Mas eu já vi situações, lugares que tem uma professora que gosta muito, se capacita, estuda, é uma coordenadora pedagógica, enfim. Então, aonde que esse órgão vai estar estruturado? Aqui, coincidentemente, os 3 municípios fizeram essa estrutura na assistência social.
Então, aí esse órgão, a rede tem que se comunicar e toda a rede, delegacia, Ministério Público, os outros órgãos saberem que a criança que foi vítima ou testemunha de uma violência, é lá que ela vai ser ouvida e lá vai ser feito esse relatório, e é esse relatório que vai andar se ela precisar de um acompanhamento terapêutico ou para responsabilização criminal do infrator também. Então, é nesse órgão que vai ser nomeado, sim. Posso fazer uma pontuação? Não vai existir mais, por exemplo, essa denúncia espontânea na própria delegacia de polícia? Essa adolescente ela não vai ser ouvida mais lá? Posso fazer uma pontuação, Fábio? Pode, fica à vontade. Oi, posso. Boa tarde, eu sou a Yara, promotora aqui de Vilhena, integrante desse grupo de trabalho, junto com o Dr. Marcos, Dr. Fábio, a doutora Lourdes e a Joviliane e toda a equipe nossa do MP que está à frente desse trabalho. É importante a gente ter em conta que existem 2 institutos definidos pela lei. Um é o depoimento especial e outro é a escuta especializada. Mas há, antes disso, a notícia, o relato, a fala da criança ou adolescente vítima de qualquer tipo de violência ou testemunha de crime. Para essa revelação, para essa notícia que ela pode dar a qualquer pessoa, de qualquer instituição, quer seja escola, por exemplo, os PETs, o próprio Conselho Tutelar, essa revelação espontânea, ela também deve ser tratada, porque é muito comum essa criança ir passando de órgão em órgão. Isso pode acontecer também no espaço da saúde, então ela vai passar por uma avaliação médica ou uma consulta com a equipe da unidade básica de saúde, e lá para a enfermeira ela relata alguma coisa, ou a enfermeira verifica alguma coisa, é uma criança muito pequena e pode fazer alguma pergunta para essa criança, e ao fazer essa pergunta, essa criança pode revelar ou dar indicativos ou sinais de que essa criança está sendo vítima. Muito bem. Nesse momento, a gente fala na revelação espontânea. Então, o ideal é que a gente treine depois toda a nossa rede de proteção, inclusive a lei 13.431 de 2017 fala, inclusive, de um treinamento específico para a escola, que é o grande maior espaço de proteção dessas crianças. Até mesmo nessa revelação, o que é muito comum acontecer é as pessoas que escutam a história ficarem impressionadas com essa revelação espontânea, esse relato espontâneo da criança, e então passarem a fazer várias perguntas. Não se faz necessário isso. Detectado que a criança tem sinais indicativos de ser vítima, criança ou adolescente, de violência, ou relatar espontaneamente, já nesses primeiros relatos, há um treinamento mínimo que a gente pode fazer. Essa pessoa vai fazer o mínimo possível de perguntas, né? E aí vai encaminhar para esses espaços e para esses profissionais que aí sim farão a escuta especializada, que é formalizada, que é estruturada, e inclusive pode servir de prova para um processo crime, dispensando-se, inclusive, o próprio depoimento especial, a depender da qualidade, do tamanho de informações que se tem naquele relatório produzido nessa escuta especializada, que, às vezes, a grandiosidade dos elementos trazidos ali, junto com as outras provas produzidas no inquérito, dispensam uma nova oitiva, que o objetivo da lei é ouvir uma vez apenas e depois essa criança e adolescente serem tratados. Então, a revelação espontânea é também uma etapa desse tratamento, desse atendimento. Então, por exemplo, pode acontecer que essa criança seja uma aluna de transporte escolar rural e ela tenha muita afinidade com o tio, que é o motorista do ônibus. Vamos pensar assim, né? Ou uma cuidadora, uma monitora. E essa criança pode trazer essa informação. Como fazer isso? Ouvir e encaminhar para quem é especializado em fazer essa escuta, que é especial e especializada, é tratada. Então, a ideia, posteriormente, é que todos nós vamos fortalecendo a nossa rede para que a gente faça escuta. Isso pode acontecer na própria delegacia de polícia, né? Chega lá um comissariado,
um escrivão, um agente de polícia que está lá na recepção, e vem essa mãe com essa criança. Inclusive a postura, mãe, não precisa falar na frente, vem aqui. Todas essas técnicas, porque geralmente as mães chegam naquele afã e elas começam, olha, o padrasto mexeu, colocou a mão, pegou, e a criança fica naquele ambiente. Então, tudo isso vai ser replicado para todos da rede. Né? Nós teremos a equipe que fará a escuta e nós teremos os profissionais de toda a rede de proteção, até mesmo no próprio Ministério Público, né? Porque pode chegar lá a mãe para conversar com o promotor e já fazer o relato na frente que a gente, olha, mamãe, vamos conversar em separado, a gente reserva um local para a criança, a gente não vai ouvir a criança, vai conversar com a mamãe, com o papai ou com o responsável que está ali com aquela criança. Então, é só essa pontuação, doutora. Quanto à revelação espontânea, e inclusive é um outro instituto que a gente chama aí de discurso livre, né? O relato livre. Depois nós vamos compartilhar, acho que já foi compartilhado com todos os secretários, um manual do Ministério do Desenvolvimento, né? Humano, que traz exatamente esses conceitos e como todos podemos utilizar esses conceitos dentro da nossa rede, não só dos serviços socioassistenciais, mas que também podem ser reproduzidos para todos os ambientes da rede, saúde, educação, polícia e tudo mais. Deixa eu só fazer um complemento à fala da Yara, para a gente, Joviliana, né, sou promotora aqui de Ouro Preto, e a escuta, como ela tem esse aspecto protetivo, ela não é direcionada ao fato, a um eventual abuso, por exemplo, que tenha sido revelado. Ela vai se debruçar também sobre outras situações. Então, como ela é dirigida para identificar quais são as vulnerabilidades, quais são os direitos violados, ela vai servir de norte para a aplicação das medidas de proteção na rede instalada no município. Então, pode acontecer de uma criança chegar, por exemplo, uma suspeita encaminhada por uma escola. Não se tem certeza de nada, mas aí essa criança vai ser trabalhada, vínculo de confiança, ela vai ser ouvida de forma protetiva, e aí, a partir dali, vai se identificar se houve alguma revelação de alguma vulnerabilidade que demande a aplicação de alguma medida de proteção, ou não. Então, da mesma forma que o Conselho Tutelar faz atualmente, porque hoje, quando a gente tem uma notícia, geralmente é o Conselho que vai, é o Conselho que já ouve criança, adolescente, família, e já vai aplicando medida de proteção. Na verdade, o que a gente quer fazer é dar voz a essas crianças e adolescentes, porque a escuta ela não está dirigida àquele fato que foi eventualmente revelado. Então, você vai ouvir, por exemplo, uma criança que tenha tido uma violação da integridade física, em caso de maus tratos, e você vai descobrir, por exemplo, uma questão relativa ao exercício de guarda ali, uma alienação parental, qualquer outra violação que possa surgir nessa escuta especializada e que vai ensejar a atuação protetiva da rede. Então, são coisas bem diferentes, a escuta realizada lá na rede de proteção, que é o que a gente está tratando aqui, do que vai servir de prova depois no processo judicial. É algo muito mais completo esse trabalho da rede de fazer essa escuta especializada para se identificar realmente quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos e quais são as medidas. Se as medidas de proteção necessárias, no caso, são aquelas que o Conselho Tutelar aplica, vai ficar ali no âmbito de proteção da rede. Se for daquelas que enseja a participação do Ministério Público ou do juiz, seja um acolhimento institucional ou uma alteração de guarda, algo mais sério, então daí roda a rede, chega esse relatório até o conhecimento do promotor, até o conhecimento do juiz, enfim. Perfeita a sua intervenção, Josi, Jove, e é justamente esse o objetivo. Como hoje a gente fala aqui, depois acho que o Marcos vai passar a fala para a gente, né? O objetivo inicial aqui nosso, do Ministério Público, é justamente esse.
Nós temos hoje o grande desafio, como Ministério Público, de sermos fomentadores, indutores de políticas públicas, né? Não só aquelas que faltam, quando não existem, não são tratadas através de normativas e surgiu uma demanda local que precisa ser concebida, criada uma nova estrutura, como também aquelas que já são construídas e definidas por lei. Essa lei, ela é uma política pública, na verdade, ela é uma materialização daquilo que já estava no ECA. O ECA nunca falou de sistema de garantias, nominalmente, materialmente, mas essa lei vem falar sobre o sistema de garantias de direitos das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente fala na escuta especializada, nesse atendimento da rede, a gente fala de toda a rede, a socioassistencial, a educação, a saúde, a segurança pública, o sistema de justiça, que aí entra Ministério Público, entra Poder Judiciário. Toda essa rede precisa se conversar, toda a rede precisa ser parceira, precisa ser unida para que a nossa criança e adolescente seja atendida em todas as suas necessidades e em suas vulnerabilidades. E, via de regra, quando uma criança experimenta uma vulnerabilidade desse tamanho, naturalmente a sua família, o seu entorno vai precisar ser tratado. Então, quando uma criança chega com um relato, com uma queixa, ou a escola observa qualquer coisa, essa criança vem muito suja aqui. E aí, essa criança é encaminhada para um serviço socioassistencial do município, ou o conselho tutelar é acionado, nós vamos detectar uma multiplicidade de carências, de vulnerabilidades sociais, que reclamam a proteção social, reclamam a proteção de saúde. É uma infinidade de dramas, de desestruturas, de falhas que necessitam de intervenção. Não à toa que os serviços tipificados pelo SUS, Sistema Único de Assistência Social, que é o trabalho de vocês, diário, a grande maioria deles, está nas políticas públicas contempladas no SUS, além daquelas que o município cria por sua conta própria, né, com seus recursos próprios, mas ali aportam todas as mais variadas formas de vulnerabilidade que reclamam proteção social, proteção educacional, de todas de saúde. Então, nesse sentido, essa nossa articulação, essa nossa indução, esse nosso diálogo justamente para que todos nós pensemos no fortalecimento dessa rede de proteção, desse sistema de garantias. Então, naturalmente, que a maioria das demandas aportam conosco no serviço socioassistencial. E nós acabamos tendo os profissionais que são os mais abalizados, os que lidam mais com essa temática, que a gente pode, então, replicar e capacitar e induzir todos os demais atores da rede. Inclusive, aqui em Vilhena, em Chupinguaia, eu sempre oriento o Conselho Tutelar a terem conselheiros por escola. Então, aqui nós temos 2 conselhos tutelares, eles dividem as escolas entre si. Por quê? Porque aí fica mais próximo esse contato. Então, a escola X tem o conselheiro Y. Então, sempre quando tem uma demanda, se dirige especialmente a ele, porque fica mais fácil a interlocução, fica mais fácil o contato e acionar todos os demais atores da rede. Elaine, seu microfone está mudo. Eu acho que alguma coisa. Eu acho que a Yara também caiu, né? A conexão dela, sei lá. Posso fazer uma pergunta? Pois não? Eu não caí, não. É que eu parei sem falar tchau. Eu não fiz uma deixa, um fechamento. Posso fazer uma pergunta? Olá, pessoal, boa tarde. Fábio, demais secretários, colegas na rede socioassistencial em cada município. Eu queria bem entender esse novo parecer, porque eu vou citar o que nós já temos. E a escuta especializada, ela está presente na rede de proteção dentro da assistência social, ou no CRAS, ou no CREAS, e no caso específico de Cacoal,
nós, por solicitação do Ministério Público, essa comunicação ela é muito ativa aqui no município. Nós designamos um assistente social e um psicólogo também para o Conselho Tutelar. Então, todos os nossos equipamentos, eles estão assistidos com relação à equipe psicossocial, que dentro da escuta especializada seriam os atores que estariam atendendo essa demanda. A lei, ela vem para criar um novo órgão de escuta especializada dentro da rede, ou nós podemos aproveitar os equipamentos que já temos na rede, que preconiza, entre outras coisas, a escuta especializada? A lei, ela fala da possibilidade, né, dos municípios que têm essa possibilidade de criar um órgão central. Então, a gente tem os centros integrados de atendimento em municípios maiores, né, que comportam essa demanda, porque em municípios de grande porte, se você puder oferecer todo esse atendimento centralizado, da escuta, o atendimento já disponibilizado pela saúde, o IML, às vezes até a delegacia de polícia, todo esse atendimento inicial no mesmo local, nos municípios de grande porte, isso é defendido pela lei. Nos municípios de pequeno porte, nós não temos essa possibilidade, até porque nós não teremos uma demanda para isso. Mas a lei fala muito claramente da necessidade da gente ter um órgão centralizado que vá fazer coleta de dados. Então, tudo isso que a rede de proteção faz, tabular e transformar isso em dados também para fins de desenvolvimento de política, né, pública a respeito. E a lei também fala da questão do acompanhamento. Então, é importante que a gente tenha esse viés também organizacional da rede, porque hoje nós não temos nenhum órgão na rede que centraliza essas demandas que envolvem crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de crime. E aí é interessante que você tenha, seja num órgão que já esteja criado ou num órgão que você ainda vai criar, uma estrutura que faça acompanhamento. Porque hoje os acompanhamentos são feitos por ofício, requisição de atendimento, e como esse caso vai estar daqui a 6 meses ou 1 ano, ninguém se preocupa com isso, a menos que a demanda bata de novo na sua porta. Então, nós que trabalhamos no sistema de justiça, a gente percebe, na época que eu atuava como promotora criminal, quando o processo criminal demora muito, por exemplo, 3, 4 anos, nós sabemos que quando uma notícia de violência é revivida por aquela família e por aquela vítima, no momento da coleta, né, na audiência de instrução, tudo aquilo volta à tona. E, na maioria das vezes, esses casos já não são mais acompanhados por ninguém. Então, a gente pergunta, por exemplo, para a vítima, se você fez algum tipo de acompanhamento, né, na rede, seja de reestruturação de vínculo, seja o psicológico clínico mesmo, ela diz, não, eu abandonei com 2 meses. Ou a mãe diz, não, isso não dava em nada, eu nunca fui. Então, a lei é muito clara nesse sentido também, de que, para fins de proteção, nós precisamos ter um órgão que colete esses dados e que faça esse acompanhamento para que realmente essa rede continue funcionando. Não por 1 mês, não por 3 meses no atendimento, mas pelo tempo que for necessário. Se determinado núcleo familiar precisar ficar lá 5 anos recebendo um atendimento que seja dirigido para a superação dessa violência, ele vai continuar sendo demandado, né? Isso vai continuar sendo prestado. Só para complementar o que a doutora Juliana falou também, o decreto, tem um decreto que regulamenta a lei, e o decreto até dá um nome para esse órgão, aí um órgão bonito, seria um comitê de gestão colegiada, para todo mundo trabalhar junto, porque é importante a gente coletar esses dados para, com o passar do tempo, reavaliar o nosso trabalho. Se os números estão aumentando, estão diminuindo, e ter esse acompanhamento que realmente, eu faço minhas as palavras também da Juliana, no sentido de quando a gente vai fazer a audiência criminal,
dificilmente, a gente sempre pergunta, dificilmente aquela vítima teve um acompanhamento pela rede de proteção. É o que a Juliana... sim, pode falar, Lúcia. Não, eu só queria, assim, talvez exemplificar de uma maneira, assim, um pouco mais prática, para ver se facilita a compreensão de quem está acompanhando a gente. Não é incomum, principalmente em cidades menores, a seguinte situação. Porque quando nós falamos em violência, a gente tem que pensar o seguinte: a violência, ela tanto deixa, determinados tipos de violência deixam vestígios e determinados tipos de violência não deixam vestígios. Então, por exemplo, não é incomum uma situação de maus tratos dentro de casa que a notícia chegue pela rede de saúde, exatamente por quê? Porque essa criança vai começar a ficar magrinha, essa criança vai ter uma agressão física, às vezes machuca a criança e tal. Não é incomum que essa notícia chegue pela rede de saúde, mesmo também algumas violências sexuais e etc. Já a violência que não deixa marcas, que é aquela violência, né, que a gente fala psicológica, ela é muito detectada, às vezes, pela escola, que o aluno começa a mudar o comportamento, porque a saúde atende uma vez na vida, uma na morte, a criança, então ela não consegue perceber que a criança mudou de comportamento. A escola, justamente porque acompanha a criança todo dia, durante 5 dias da semana, ela acaba conhecendo os comportamentos da criança. Ela começa a perceber quando a criança se desinteressa pelas tarefas, quando a criança vem para a escola de um jeito diferente, etc. O que eu quero dizer? Por que eu estou expondo isso para vocês? É para vocês entenderem que identificar sinais de que está acontecendo uma espécie de violência com uma criança acontece com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com uma criança que chegue lá numa audiência com o magistrado, uma audiência conosco, que nem a Yara falou, qualquer coisa da natureza, não é difícil identificar. Mas também é possível, em determinados momentos, que a própria criança conte. Por exemplo, vamos imaginar que essa professora está achando diferente o comportamento dessa criança, ou que o médico no hospital achou muito estranho a forma como aquela criança quebrou aquele braço, o que o médico está achando muito estranho, a forma como aquela criança está desnutrida, e faça uma pergunta para a criança, a professora pergunta para a criança: o que está acontecendo? Você não faz mais a tarefinha e etc. E nessa hora a criança fala: olha, está acontecendo tal coisa na minha casa. Isso é, senhores, a revelação espontânea da criança. É a revelação espontânea. O médico pergunta: mas como é que você quebrou esse braço? E aí a criança começa a contar: porque o meu pai chegou, porque ele foi bater na minha mãe, porque eu entrei no meio e quebrei meu braço. A criança está contando uma violência para o médico, uma violência que ela presenciou e que ela foi vítima, por quê? Porque chegou até quebrar o braço dela. Então, isso é, senhores, a revelação espontânea, quando a criança traz uma situação. Tá, isso aí eu acho que acontece em todas as comarcas. Aí a gente tem uma outra situação, que é o quê? Em determinadas comarcas, quando a criança faz isso, o médico pega o telefone e começa a ligar para o diretor do hospital, que daí liga para não sei aonde, que daí liga para não sei mais aonde, que daí vai não sei aonde, que bota a criança embaixo do braço, leva a criança no conselho, o conselho pega essa criança, escuta, vai com ela para a delegacia, escuta, lá na delegacia, escuta, manda para a promotoria de justiça, manda para a SEMAS, e assim vai. Exatamente isso, o objetivo dessa lei é nós acabarmos com isso. Essa criança vai contar, vai falar uma vez só, por isso que a gente chama escuta protegida. E por isso que a gente fala em evitar a revitimização, porque toda vez que essa criança contar para alguém o que aconteceu com ela, ainda que seja essa história aí, ó, meu pai foi bater na minha mãe e eu fui defender a minha mãe e ele quebrou meu braço, ela está revivendo a violência. E isso vai traumatizando cada vez mais. Então, a ideia é exatamente essa, que essa criança, que nós façamos com que a rede compreenda esse processo de não submeter a criança a para cá, para lá, ouve 1.500 vezes, ter estabelecido qual é o lugar que essa criança vai ser ouvida. Como é que essa criança vai ser ouvida? Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo. Vamos imaginar que a criança tenha dito para o médico lá. O médico terminou a consulta, o médico vai sentar, vai fazer um relatório e vai contar que no meio de uma consulta uma criança espontaneamente revelou para ele que a mãe e o pai estavam brigando, que a mãe e o pai, e que ele entrou na defesa da mãe e que acabou quebrando o braço. Esse documento que o médico vai fazer, para onde que ele vai mandar, senhores?
não é incomum esse documento parar na mesa do promotor, esse documento parar na mesa do conselho tutelar, esse documento parar na mesa do delegado, parar lá na assistência social, e cada um sai fazendo um negócio. E daí cada um que vai na casa quer escutar. A assistência social que vai até a casa faz a criança contar o que aconteceu. O delegado que chama na delegacia de polícia pede para a criança contar o que aconteceu. O promotor que vai fazendo não sei o quê chama a criança lá e escuta de novo. A ideia dessa lei, a ideia desse nosso trabalho com os senhores é exatamente isso. O hospital precisa saber para quem é que o médico vai mandar aquele papel e vai mandar para uma pessoa só, ou para um lugar, pelo menos, que é o lugar capacitado, que é o lugar que reúne as melhores condições de ver se basta fazer uma escuta daquela criança, dar um apoio emocional, né, encaminhar para algum lugar, se tem que encaminhar para o delegado, se tem que encaminhar para o Ministério Público, para onde for. Ou até nem digo nada que encaminhe para o Ministério Público, para a delegacia de polícia. Agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando for para ouvir a criança, um único órgão vai ouvir. Que é esse órgão que a gente está tentando passar para vocês a ideia, que nós precisamos que vocês elejam. Quem vai ser? Vai ser alguém lá na Secretaria de Assistência Social? Vai ser alguém, sei lá, vou só dar um exemplo, lá na Secretaria de Obras? Ótimo! Nos diga qual é esse órgão, quem serão essas pessoas que nós precisamos divulgar na rede, para que a rede não fique todo mundo escutando essa criança e todo mundo levando essa criança para lá e para cá, porque é que nem a Yara falou. Aí, em comarca pequena, faz isso, pega a criança, o cara lá do hospital, o médico, dou um exemplo assim, o médico, ele vai lá contar para a diretora o que ele escutou da criança e leva a criança junto. Tipo assim, para a criança provar que me disse o que eu estou dizendo. Aí, depois, a diretora do hospital pega e acha que tem que chamar o conselho tutelar, de novo, lá vai a criança contar para o conselho tutelar. Parece que todo mundo precisa da presença da criança para que a criança sirva de prova de que aquilo que eu estou te contando que eu escutei da criança é verdade. Isso tudo revitimiza de uma maneira, assim, imprópria, de uma maneira inadequada. E o objetivo da lei é exatamente isso, que nós paremos de fazer isso. Mas para nós parar de fazer isso, a gente precisa saber quem é que vai fazer essa escuta dessa criança. E essa é mais ou menos a ideia que a gente quer traduzir para os senhores hoje, né? E dizer que a gente que estamos aqui para isso, é para estabelecermos a forma. Está aí, a lei é o que o Fábio falou no começo da apresentação dele. A lei existe desde 2017, nós não temos isso acontecendo. E enquanto a gente não tem isso acontecendo, a gente continua violando o direito da criança. Então, essa era o que eu tinha para colocar para os senhores e tentar, com o objetivo exatamente de fazê-los compreender a diferença do Instituto, principalmente do Instituto da Revelação Espontânea para o Instituto da Oitiva Especializada. Até porque exatamente isso, o médico não precisa perguntar muita coisa, o médico simplesmente, se ele escutar isso da criança, meu pai e minha mãe estavam brigando, eu entrei na defesa da minha mãe e quebrei o meu braço, e botar isso no papel é suficiente para quem vai receber saber que se trata de uma violência física, que um médico descobriu eventualmente. Né? Da mesma forma, quando o professor perguntar para a criança o que está acontecendo, que ele deixou de fazer as tarefas, de se interessar pela escola, e a criança fala, olha, é porque lá em casa não tem jeito não, quando eu tento estudar, vem alguém e fica me passando a mão. Chega, basta esse profissional. O Fábio colocou isso muito bem, a pessoa tem que, para fazer uma escuta de uma revelação assim de uma criança, você tem que ter um controle emocional muito grande, e nem todo mundo se sente capaz para fazer isso. Então, é ótimo, o que o médico, o que o professor vão fazer? Vão colocar isso que ouviram da criança no papel e vão mandar para a equipe que os senhores vão eleger, que é a equipe que sim, pela capacitação que ela vai receber, que ela já tem, que ela vai receber, ela vai ter esse controle emocional para conseguir ouvir isso da criança. Porque, senhores, não é incomum as pessoas, quando começam a ouvir um relato de uma criança, principalmente de crime de abuso sexual, começam a fazer tantas caras e bocas que só a expressão de quem está ouvindo faz a criança ou se sentir muito mal ou interpretar completamente errado tudo o que aconteceu em volta dela. Então, é muito importante isso, que quem ouça esse tipo de relato de uma criança seja uma pessoa que esteja preparada.
Só que se for para vocês capacitar todo mundo, toda a rede, todo mundo dos municípios de vocês, vai ficar praticamente impraticável. Então, a ideia é exatamente isso, que se eleja uma equipe para fazer esse serviço, né? E aí seja capacitada essa equipe, obviamente vai ter a capacitação da equipe que vai fazer, que vai acolher uma revelação espontânea, assim como vai ter a capacitação de uma equipe que vai efetivamente fazer a escuta especializada. Só que a ideia desse contato inicial é exatamente para que vocês conheçam esses institutos e para que vocês entendam a importância da implantação da escuta especializada. Era o que eu tinha para falar, senhores. Devolvo a palavra aí, não sei quem. Deixa só, aqui no chat tem algumas indagações, aí tem o pessoal falando assim, olha, vamos direcionar o assunto, está acontecendo muitas repetições. Então, eu acredito que se tem essa constatação, parece que ficou bem claro que se trata, né, a escuta especializada, que seria a constituição desse, vamos dizer, entre aspas, desse comitê, exatamente para toda a rede estar direcionando essas crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Como a Lourdes, os colegas todos já relataram. Então, direcionar assuntos lá em cima. O pessoal falou alguma coisa do CRAS, né? Que o CRAS está sem estrutura, não tem psicólogo, enfim. A verdade, esse comitê, esse gabinete, eu não sei, a lei fala certinho o nome, ele precisa de pessoas vocacionadas, né? O Fábio falou, olha, não, aqui em Jaru é psicólogo e assistente social. Só que a lei, ela não exige que assim seja. O que, na verdade, a gente precisa é que o município, dentre os seus colaboradores e servidores, elejam pessoas vocacionadas a essa causa da infância e da juventude, né? Imagina colocar um colaborador que já está reclamando do trabalho, que não tem estrutura e vai fazer um trabalho com uma vítima de violência, de estupro, um trabalho assim sem a vocação, sem a boa vontade, né? Então, em relação aos gestores, a gente também se coloca à disposição para uma reunião para explicar, mas enfim, a ARON pode ser, e os secretários são articuladores dessa política, e que se eleja alguém, né, que se indique alguém vocacionado. E aí a gente chega numa fase desse grupo de trabalho que, na medida do possível, nós vamos aí trabalhar, fornecer material, bater um papo, fazer reuniões, capacitar para realmente efetivar essa lei. Porque qual que é a vertente, qual que é o problema que a gente verifica? A lei existe, então daqui a pouco, a depender do promotor, ele já vai começar a entrar com ações para fazer valer, né, para fazer cumprir, com que o município cumpra essa lei. Veja, é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, lá de Brasília. Então, o que a gente quer é esse diálogo aberto, franco com os gestores, nos colocarmos à disposição exatamente para evitar judicialização, demandas, ações civis públicas. A gente pensa assim que isso é uma causa que interessa a todos nós que estamos aqui nessa reunião virtual, né? Todo mundo quer que nossas vítimas de crimes violentos sejam protegidas. Seria basicamente isso. Não sei se... Posso pontuar uma coisa só para alinhavar, Marcos? Claro, Yara. Você tem toda a palavra. Então, como vocês já sabem, são afeiçoados a isso, têm até mais experiência do que a gente no que diz a própria execução dos serviços socioassistenciais. Como a doutora Joviliana pontuou, é importante a articulação dessa rede, né, como os casos, na maioria das vezes, aportam no Conselho Tutelar, acabam sendo, na maioria das vezes, atendidos pelos serviços socioassistenciais, que são os grandes catalisadores e que acabam acionando os outros serviços, e na proposta da lei, seria ideal que nós tivéssemos esse centro integrado de atendimento. Então, por menorzinho que seja o nosso município, como nós temos aqui
o nosso município de Chupinguá e outros municípios bem menores, até mesmo que Chupinguá, criar uma estrutura pequenina que seja, mais simples possível, mas com uma equipe vocacionada e que seja a grande centralizadora na busca, coleta dessas informações, para que não fique esse monte de ofício, a gente desburocratize o atendimento das nossas crianças e adolescentes, e a gente tem uma visão panorâmica. Então, quando um promotor, o juiz ou a escola pedir uma informação, esse órgão, esse centro integrado de atendimento à criança e adolescente, reúna todas essas informações. Como vocês vão fazer? Cada um tem os profissionais super competentes, abalizados. Nós estaremos aqui para auxiliar, para dialogar e para compor esse cenário com todos, porque também o Ministério Público é um ator, não menos, não mais importante, mas todos nós somos iguais. Então, a ideia nesse momento é dar um start para que os nossos secretários de assistência social fomentem, então, criem um grupo de estudo, pensem como vão fazer essa articulação, se reúnam com o CMDCA, Conselho Tutelar, a maioria dos atores dessa rede, secretário de educação, um profissional da educação, um profissional da saúde, que vão construir essa rede, né? Vai ter esse centro, esse mini-centro, esse local, ou esse servidor dentro do CRAS, porque a gente sabe que a maioria dos municípios não tem CREAS, então vão ser atendidos para o CRAS. Nós temos a grande dificuldade de muitos municípios, e eu falo isso porque nós temos uma dificuldade aqui em Chupinguaia, com os profissionais, assistentes sociais e psicólogos, mínimos da rede SUAS. Quando a gente já tiver, pela tipificação, pela NOB SUAS RH, uma equipe reduzida, outros profissionais podem ser designados, que seja da educação, que seja da saúde, sem necessariamente serem psicólogos ou assistentes sociais, como bem pontuou o Dr. Fábio. Então, como vocês vão fazer, a forma que vocês vão fazer, isso não interessa. Interessa que, nesse momento, a gente está fomentando, induzindo, catalisando e dando esse start para que vocês se reúnam doravante, componham esse cenário, revisem os planos municipais, todos juntos com o CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, são atores importantíssimos nesse cenário. Então, a minha dica, para a gente sintetizar e não ficar algo tão teórico, tão repetitivo, a lei está aí, 13.431 de 2017, decreto 9.603 de 2018, e vamos aqui fazer um prognóstico para que daqui a 30, 40, daqui 2 meses a gente possa nos reunir novamente e coletar as informações do encaminhamento do andamento. E aí o Ministério Público pede aos nossos secretários, né, que peçam aos nossos prefeitos para fortalecer a nossa rede socioassistencial, sobretudo nesse momento, porque nós sabemos que se antes nós tínhamos que olhar e já olhávamos, porque esta é a nossa pauta, esta é a nossa pasta, as vulnerabilidades, as desigualdades, elas estão mais do que nunca escancaradas, e todos nós devemos fazer com que os nossos administradores olhem para essas desigualdades. Nós só vamos avançar como uma nação próspera se nós investirmos nos serviços socioassistenciais, na saúde, na educação, para alcançar as pessoas em situação de vulnerabilidade, desproteção social e que vivenciam as mais variadas formas de desigualdade. Se antes era premente, agora é urgente, urgentíssimo, que essa seja uma pauta primeira da atuação de todos nós. Muito obrigada. Doutor Fábio, eu gostaria só que o senhor nos alinhasse com as ações realizadas de Jaru, tanto modelos práticos, o que já dá para a gente avançar. E aí eu até ia sugerir a Aron, aos secretários, da gente mandar um ofício quanto à constituição desses profissionais, né, dar um prazo para se constituir esses profissionais, para a gente avançar na pauta de capacitação desses profissionais indicados,
que sejam profissionais vocacionados, sejam profissionais que abracem essa causa de combate à violência contra criança e adolescente. E aí a gente solicitaria informações, com as informações dos municípios, a gente avançaria nesse nosso grupo de trabalho para a capacitação, né? Eu não sei se a doutora Joviliana, Lourdes, Yara, o Fábio, gostaria de ponderar mais alguma coisa? Então, porque assim, a gente pode ver ali no chat até que cada município tem uma dúvida, uma situação diferente. Então, até para a gente não ficar falando de caso concreto, de município a município, a gente está à disposição aí, os nossos canais, o grupo, a Ana Lúcia pode mandar para os secretários aí os nossos contatos, e-mail, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta com relação específica à realidade de vocês, a gente está à disposição para ajudar. Vou compilar aqui os modelos que nós temos de Jaru para passar para a Ana Lúcia mandar para os senhores também, das portarias dos prefeitos, quais foram os profissionais que Jaru nomeou, como está sendo a nossa demanda, um negócio bem concreto, bem prático mesmo. E também só para, eu acho que a gente consegue clarear muitas coisas com exemplo, pelo menos eu sou assim. Vou dar um exemplo que nós tivemos num caso bem recente aqui em Jaru, que nós tivemos atuação já desse trabalho, como ele funciona. A revelação espontânea aqui aconteceu dentro de casa. A vítima estava vendo televisão com a mãe dela, e aí passou uma propaganda na televisão sobre abuso sexual infantil. E aí ela falou, mãe, isso aí aconteceu comigo. E aí, aquilo que até a doutora Yara falou, a revelação espontânea vai ser onde ela revelar, como o nome diz, onde ela relatar o fato. Então, a mãe, obviamente, não está preparada para lidar com aquilo ali, até porque ela está envolvida também. Era alguém da família que era o abusador. O que a mãe fez? Pegou essa vítima e levou para a delegacia. Como nós já tínhamos aqui a escuta institucionalizada, o que a delegada fez? Chamou a mãe num canto, separado da vítima, e conversou com essa mãe. Ouviu a mãe, colheu o depoimento para instaurar o inquérito, começar a investigação criminal, e explicou, olha, sua filha ela vai ser ouvida por uma psicóloga, enfim, por um profissional, lá onde a senhora mora. E ela já encaminha esse caso, a notícia, a história da mãe, o que tiver ali de informação, ela encaminha por e-mail. Já a gente fez um e-mail específico para a escuta especializada. Só os profissionais que fazem a escuta que têm a senha desse e-mail, porque a lei também estabelece o segredo, o sigilo dessas informações, então não pode ser um e-mail que os outros profissionais do setor tenham, se for no CRAS, por exemplo, é um e-mail só da escuta especializada. Então, a delegada manda isso aí por e-mail, tudo online, as informações, o contato, o endereço, o telefone, o WhatsApp dessa mãe, e essa equipe lá agenda a data para ouvir essa vítima. E aí, elas me explicaram, elas agendam num dia em que o movimento ali no órgão é mais tranquilo, porque a gente sabe que tem dias assim que chove de gente na instituição, porque é dia que tem algum projeto, alguma coisa lá. Então, a gente aqui, elas me falaram, a gente marca a oitiva para um dia e para uma hora que a gente sabe que vai ter pouquinha gente aqui dentro, né? Porque já a atividade da escuta especializada começa desde o contato com a vítima, seja por telefone, até com a família da vítima, até receber essa vítima lá na entidade onde ela vai ser ouvida. Então, tudo isso é pensado já. Então, a gente pode compilar esses modelos para mandar para vocês de como foi a construção aqui de Jaru. Acho que... E aí, o que eu fiz aqui? A primeira reunião que eu fiz com os secretários, já explicando para eles e dando um prazo para se indicar a nomeação de quem seriam os profissionais que fariam a escuta especializada dentro da rede dos municípios, para daí esses profissionais receberem o treinamento pela nossa psicóloga aqui do próprio Ministério Público, e para essa pessoa receber o material que nós temos para estudar, e para a gente também ter um diálogo pessoal com ela para explicar como que é feito o trabalho. Então, o primeiro passo que nós temos é esse, de dar um prazo para os municípios indicarem as equipes compostas por servidores efetivos, isso é muito importante, e que vão trabalhar nessa escuta especializada. E eu deixei muito claro, olha, vocês têm liberdade para indicar, procurem, inclusive, voluntários, porque tem psicólogo, tem assistente social também que fala que não quer fazer, que não leva jeito para esse tipo de trabalho. E tem pedagogo, tem professora, enfim, que diz que está disposto a ajudar, que quer participar, que se sente vocacionado para esse tipo de trabalho. Então, é muito
é muito relativo. Tem que ser um profissional aí que vai ser capacitado e que tenha condições de fazer esse trabalho. Marcos, seria isso. Ótimo, doutor Fábio, é isso aí. E reafirmar, né, porque no chat ainda continua o pessoal falando do CRAS, né? O que a gente pede é que se permeie na saúde, na educação, e se ache profissionais qualificados, deixar isso muito qualificados e vocacionados à causa, né? Deixar isso muito claro para os secretários de ação social que está nos ouvindo aqui, tá bom? Todo mundo acho que reafirmou, tirou as dúvidas no chat, o Dr. Fábio também acabou de falar disso, e nós vamos fazer o seguinte, então, vamos compartilhar todo esse material, parece que já foi encaminhado para os senhores, né? Nós temos um material já compilado a respeito da escuta especializada, então nós vamos encaminhar aos secretários. A Ana Lúcia está acompanhando a reunião, ela vai ficar incumbida de mandar esse material para os senhores, e aí a gente vai estabelecer um prazo nesse procedimento que nós abrimos nesse grupo de trabalho, para os senhores nos indicar esses profissionais. Os senhores terão um tempo, né, para levantar esses profissionais vocacionados, qualificados, para a escuta especializada, e com a indicação, aí nós vamos nos movimentar para estabelecer uma data de capacitação desses profissionais. E pretendemos, inclusive, trazer profissionais que já estão fazendo a escuta especializada, a escuta protegida. A gente vai verificar esse modelo de Jaru, então o material que já foi elaborado de cunho normativo, enfim, pelo município de Jaru, o Dr. Fábio vai nos fornecer, e a gente também encaminha aos senhores como sugestão aí de atuação dos demais municípios. Tá bom? Não sei se Marcos, alguém mais gostaria de falar. Marcos, estão pedindo para deixar um contato para a gente dar um suporte para eles. Vamos deixar da Ana Lúcia, do GAINF, a Ana Lúcia deve estar aqui online também conosco, mas aí a Ana Lúcia ela nos aciona, né? Então ela fica, por exemplo, quer falar com o Dr. Fábio, quer falar com o Dr. Marcos, com a doutora Yara. A Ana Lúcia faz esse meio de campo, que às vezes é uma dúvida que quer tirar com um, com o outro. Então vamos deixar, eu não sei, a Ana Lúcia pode escrever no chat aí, ou então ligar no Ministério Público de Rondônia para pedir para falar no GAEINF. Eu vou escrever até aqui no chat para... Olha lá, a Ana Lúcia passou, inclusive, o contato pessoal dela, celular dela, veja aí. Então, o canal é totalmente aberto aos senhores, tá? Mas eu só peço assim, eu penso que a gente ficou bem claro, vamos já partir para ações práticas e efetivas, né? Ela vai pegar e mandar esse material para os senhores, estudem esse material. É uma matéria um pouco complexa, mas assim, eu acho que hoje até nós aprendemos com a fala de todos os colegas aí, o pessoal se debruçou na matéria, e hoje, para nós do sistema de justiça, hoje é feriado, e tem os promotores aqui abnegados, né? Doutor Fábio, doutora Yara, doutora Joviliana, doutora Lourdes, estudaram a matéria, estão aqui todo mundo com um propósito só, e a gente tem certeza que nós vamos avançar nessa matéria e a gente conta com a colaboração de todos vocês. Vejam então no chat que a Ana Lúcia deixou o celular dela, então os senhores anotam, né? 99209-9130. Temos o e-mail também do GAEINF, que é o Grupo de Atuação Especial da Infância e da Educação do Ministério Público, então pode mandar também por e-mail eventuais dúvidas, e tem o telefone fixo do Ministério Público, tá? Aí nós vamos mandar daqui uns dias, os senhores vão receber um ofício para nos responder acerca da indicação desses servidores, desses colaboradores para compor a rede. E aí nós vamos avançar na qualificação, na capacitação deles. Aí a gente vai definir um plano de trabalho aí para avançar nesse aspecto. Oi. Marcos, eu compartilhei com o Dr. Roger aquele manual do SUAS, da rede socioassistencial, que tem toda essa conceituação de uma maneira bem prática, bem conceitual mesmo, e didática, e aí o Dr. Roger vai ficar incumbido de passar. Então, também o pessoal pode manter contato com o Roger
ele tem o contato de todos nós também e nós estaremos à disposição. E aí, assim, pedir para os nossos secretários, né, para que fortaleçam aí a equipe SUAS, né, conforme preconiza a lei, porque a gente fala das nossas crianças e adolescentes, mas temos a família que precisa ser atendida, às vezes nessa família tem um idoso, às vezes nessa família a mãe é vítima, encontra-se em situação de violência, às vezes tem situação de rua, nós temos, enfim, toda essa população que precisa. Então, treinar as nossas equipes, olhar essa tipificação nacional SUAS, privilegiar os servidores concursados, sobretudo nos cargos de coordenação desses órgãos, CRAS, CREAS, né? Nos centros de alta complexidade, as casas de acolhimento, os centros POP, onde houver. Então, assim, é o pedido do Ministério Público para que olhemos para a estrutura da rede SUAS, não só em favor das nossas crianças e adolescentes, porque a rede SUAS fortalecida vai gerar um sem fim de atendimentos e os serviços tipificados que se estenderão à família, eles precisam estar fortalecidos. Muito obrigada a todos e estamos à disposição. A Ana Lúcia, Yara, acabou de compartilhar no chat que ela já encaminhou para o Evandro, que já compartilhou com os secretários esse material que você fez referência. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Gostaria de falar, tirar dúvida? Né? Que aí a gente só já para eu encerrar mesmo, eu vou dizer o seguinte, sim, pessoal, não é tão difícil quanto parece. Depois que a gente implementou aqui, começou a funcionar, a gente fala assim, nossa, por que a gente não fez isso antes? Né? A lei foi em 2017, a gente mexeu com isso em 2019. Depois que é a roda que gira, a rede funciona, as coisas funcionam por si só, cada um sabe do seu papel e funciona muito bem. Facilita o nosso trabalho e principalmente protege essas vítimas. Estamos à disposição, obrigado pela participação, pela atenção de todos. Um abraço, que todos fiquem bem. Marcos, seu microfone está desligado. Peraí. Estão me ouvindo agora? Sim. Então tá. Alguém mais tem dúvidas, alguma coisa? Fiquem à vontade para tirar. E aí, qualquer coisa, se valham desse canal que a Ana Lúcia deixou, esses contatos, tá? Que deixou aqui no chat. E vamos avançar, senhores. Vamos abraçar essa causa. Tenho certeza que a gente vai conseguir avançar nisso aí, na efetividade dessa lei, tá bom? O Ministério Público está à disposição dos senhores. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato. E aí os municípios que não participaram, secretários, solicito aí o engajamento deles, a Aron compartilhar com eles, para que indiquem também esses colaboradores, servidores efetivos, para já partir para essa fase daqui a pouco de capacitação e efetiva implementação da escuta especializada, escuta protegida nos municípios. Tá bom? Eu acho que é só, né? Não sei se o doutor Roger, a prefeita quer falar mais alguma coisa, mas de minha parte eu encerro por aqui agradecendo a todos e desejando muita saúde aí nesse momento de adversidade que a gente vive. Doutor Marcos, só para a gente encerrar aqui, deixa mais uma vez a Aron à disposição. Eu estava olhando aqui, quase todos os municípios participaram, mas já pedi para a equipe para ver quais os municípios que não teve nenhum representante, para que a gente possa encaminhar, para que a gente, o conteúdo que a gente possa reforçar, deixar a entidade também à disposição para fazer, de repente, uma interlocução junto aos prefeitos, aos gestores, para que possam fazer, de repente, essa interlocução junto com os secretários de assistência social. Às vezes eu sei que os secretários têm uma dificuldade na questão de contratação, então deixar também a Aron à disposição para caso seja necessário também a gente fazer uma próxima reunião com os prefeitos. Agradecer a doutora Lourdes, a Yara, a Joviliana, prefeita, Fábio. Sim? Prefeita, eu já vou pedir para a senhora essa interlocução com os gestores, com os prefeitos. Tá? Porque já faça. Já que a senhora se colocou à disposição, já pode fazer. Sim. Porque, exatamente, às vezes o gestor pensa, eu não tenho assistente social, não tenho psicólogo, mas veja, pode ser qualquer um da rede, né? Tanto da educação, da saúde,
Então, assim, eu acho que dentro do município, de cada município, a gente consegue achar profissionais vocacionados para essa temática. Mas já compartilhe o conhecimento que a senhora adquiriu aqui nessa reunião, compartilhe materiais e vamos avançar aí nessa temática para daqui a pouco a gente já obter os resultados esperados. Obrigado, viu, prefeita? Mas, Marcos, aproveitando aí a fala da prefeita, é sempre bom estar com você, viu, Gislaine? Obrigada. Vamos aí cobrar dos nossos prefeitos, né, o mínimo possível de assistentes sociais e psicólogos, né? Os serviços socioassistenciais não funcionam sem esses atendimentos, né? E a gente precisa ir da saúde, sobretudo os nossos psicólogos clínicos, para fazer os atendimentos clínicos das nossas vítimas, porque os traumas emocionais, muito mais do que os físicos, são aqueles deletérios de longa duração e que têm impactos perniciosos no desenvolvimento cognitivo, emocional e fisiológico dessas crianças e adolescentes. Então, também fortalecer a saúde para a terapêutica da saúde mental é muito importante, porque a gente sabe que um trauma não tratado em tempo, ele repercute na adolescência, na fase adulta, comprometendo a vida sexual dessas vítimas, o desenvolvimento saudável, inclusive nos espaços escolares, né? Nós sabemos que crianças adoecidas emocionalmente têm um baixo desenvolvimento cognitivo, né? E o que a gente precisa é de crianças saudáveis em todos os aspectos, físicos, emocionais e espirituais. Que ótimo. Então, já Perfeita, Gislaine. Vamos fazer a mobilização dos gestores? Sim, Roger. Só antes da senhora finalizar, dizer aos secretários, vários estão pedindo essa mobilização entre os prefeitos e os secretários, e exatamente vai ser a segunda rodada. O Dr. Fábio já tinha, inclusive, mencionado isso, que o próximo encontro é exatamente para esse aspecto, né? Esse primeiro encontro para nivelamento de informação, de conhecimento, para a gente colecionar esse registro do Dr. Fábio e, posteriormente, com os gestores. É só essa observação, prefeita. Reiterar Sim. que a equipe toda está à disposição, o material já está no website, encaminhamos o link aí, já está publicado, tá bom? Então, vamos partir para a segunda rodada, então, pode ter certeza que a gente vai engajar nessa questão, cumprimentar também a Jeane, né, do Coagemas, que está aí junto com a gente. Fiquei feliz por saber que São Francisco está bem avançado já, tá? Eu estava cobrando da minha equipe aqui, mas eles, não, a gente já está implementando. Ai, ainda bem. E assim, agradecer, né, aos promotores, porque apesar da lei ser de 2017, vocês têm, ainda mesmo assim, insistido no diálogo para que isso seja implementado. Então, agradecer a vocês por estar ainda tendo essa vamos dizer, paciência com os municípios, né, nesse sentido. E tenho certeza que a gente vai se empenhar, Aron, de ficar junto aos secretários municipais de assistência social, que eu tenho certeza que é o que eles querem fazer para a gente melhorar cada vez mais o atendimento, cuidar dos nossos menores para que eles tenham uma vida adulta saudável. Obrigada, viu, mais uma vez, a participação de todos os secretários e representantes dos municípios e aos nossos doutores aí por ter procurado a Aron para fazer essa interlocução junto a eles, tá? Obrigada mesmo. Encerramos, então? Mais ninguém? Dr. Marcos? Penso que encerramos, né? Encerramos. Acho que a Yara um abraço a todos. Não, um abraço a todos. Um abraço, tudo de bom, a Yara pessoal. Que encerra, né, Yara? Eu que encerro. Eu sou a mais velha. Não, Lourdes, é você. Mas, então encerra aí, Lourdes. Um abraço.